Tem muita coisa acontecendo agora. O presidente Trump ia para o casamento do filho dele, ia para a Flórida, e de repente aquelas cenas dramáticas, com a comitiva voltando às pressas para a capital, entrando na Casa Branca. Aí todo mundo pensando, pronto, a guerra vai começar hoje à noite. E depois vem a notícia, não, na verdade não vai começar. Mas ainda tem negociações. O presidente Trump quer dar mais tempo para essas negociações. E, ao mesmo tempo, tem uma movimentação intensa no Oriente Médio. Tudo isso acontecendo nas últimas horas. Nem precisa falar das últimas 24 horas ou da madrugada. As coisas estão acontecendo até agora de manhã. No fim das contas, eu acho que tem muita conversa, muita especulação sobre negociações, mas, sinceramente, eu não acredito em nada disso. Eu acho que muita gente está conversando, deixa eu deixar claro, mas não acho que exista de fato uma negociação acontecendo. Me parece que as pessoas estão falando umas por cima das outras, de um lado e do outro, cada uma torcendo para que o outro lado faça o que quer, mas sem nenhuma negociação real. E para deixar bem claro, uma negociação significa que você cede alguma coisa para conseguir outra. E nesse momento, parece que nenhum dos lados está disposto a ceder muito. A gente vai ver alguns detalhes disso ao longo da conversa. Primeiro, vamos dar uma olhada em algo que o presidente Trump disse. Ele vai falar um pouco sobre o Irã, também dentro do contexto da Venezuela. Mas eu quero que você preste atenção no que está por trás disso, no subtexto, porque esse tema, infelizmente, vai aparecer várias vezes ao longo de todo o programa. Ei, aliás, como a gente se saiu na Venezuela? Nada mal, né? É assim mesmo. Sabe, a gente tirou tanto petróleo da Venezuela que pagamos o custo da guerra umas 25 vezes. Quando foi a última vez que você ouviu isso? Pois é uma via de mão única. É uma via de mão única. Agora, só olhando de fora, quem é que vai querer ouvir isso? Que você entrou num país e roubou o petróleo deles e ainda quer negociar com outro país achando que eles vão acreditar em você. Mas mais importante do que isso, a gente viu que havia um projeto no Congresso de cerca de 200 bilhões de dólares, que eles queriam aprovar para pagar por toda essa guerra até agora. 200 bilhões de dólares, foi o que ele disse. Eu acho que, em média, até as primeiras fases da guerra, o gasto passava de $1 bilhão por dia. Acho que 29 bilhões foi o que eu ouvi, o que tinha custado de fato até aquele momento. Então escolha, ou 29 bilhões ou 200 bilhões, que era o que estávamos pedindo ao Congresso. E por aí vai. Mas quando você olha para o chefe de energia, ele disse isso lá em fevereiro. Até aquele momento, os Estados Unidos tinham recebido $1 bilhão do petróleo venezuelano, e ele esperava conseguir 5 bilhões nos 3 meses seguintes. Então, fevereiro, março, abril, maio, ou seja, mais ou menos agora. Se tudo o que ele disse fosse verdade, e normalmente não é, mas vamos dar o benefício da dúvida, isso daria 6 bilhões de dólares, não 29 nem 200. E isso significaria que a gente estaria literalmente pegando cada dólar da venda do petróleo venezuelano, guardando e depois colocando no Tesouro Nacional para pagar essa guerra aqui. Mas não há nenhuma evidência de que isso esteja acontecendo também. Na verdade, o que a gente disse é que estamos num acordo de cooperação e eles ficam com uma parte por pura generosidade, pela bondade do nosso coração. A gente deixa que eles fiquem com um pouco do dinheiro do próprio recurso deles, que de outro modo a gente estaria roubando. Eu não sei como esses números estão sendo calculados e ele também não apresentou nenhum. Mas mesmo pelo que a gente já sabe, não tem nada de verdade no que ele diz. Todas as pessoas naquela sala que você viu, todo o público dele estavam aplaudindo e vibrando. Foi ótimo, foi maravilhoso. A gente acredita em cada palavra que você diz. Mas isso não importa. O que eles acreditam não faz diferença em relação à guerra. Agora, ele vai mentir para eles o tempo todo, porque o verdadeiro alvo do principal engano do presidente Trump sempre foram os próprios seguidores dele.
As pessoas que mais confiam nele são justamente as que estão sendo mais enganadas e prejudicadas. Essa é uma das verdades cruéis que um dia vão se revelar. Ele vai pagar por isso. Porque quando os apoiadores mais fiéis perceberem que foram feitos de bobos por ele, a pessoa em quem depositaram toda essa confiança, esse vai ser um dia muito difícil para o presidente Trump. Porque quando isso desabar, vai ser como um penhasco. Eles vão cair de vez e não vai ter volta. Mas ainda não chegamos lá. Isso ainda é estranho. Bom, outro caso curioso é o do Marco Rubio. Ele fez alguns comentários aqui e houve só esse começo. Ele vai falar sobre algo que a gente precisa começar a fazer. A gente precisa começar a pensar no que fazer se daqui a algumas semanas o Irã decidir. Não nos importamos. Vamos manter o estreito fechado. Vamos afundar qualquer navio que não obedeça ou não nos pague. Nesse caso, alguém vai ter que agir, certo? Eles não vão simplesmente reabrir o estreito por vontade própria. Eu sei que existe um plano para o caso de os tiros pararem, mas a gente precisa de um plano B, caso alguém esteja atirando. E aí, como é que se reabre o estreito nessa situação? Do que você está falando? Hoje é 23 de maio. Essa guerra começou no dia 28 de fevereiro. E agora, só hoje, você quer começar a pensar no que fazer se a gente não conseguir abrir o Estreito de Hormuz. Quer dizer, o que é que alguém pode pensar disso? Quando você tem, nesses dois vídeos, pessoas que ocupam dois dos três cargos mais importantes do país, o secretário de Estado e o presidente dos Estados Unidos, e ele diz que precisamos encontrar um plano B. Como é possível não ter um plano B, C e D a essa altura? Você devia ter, no mínimo, um plano A, B e C antes de tudo começar. Antes de lançar o primeiro míssil, antes de mandar o primeiro navio para combate, antes de colocar o primeiro avião no ar. Tudo isso devia estar pronto antes de disparar um único míssil, ou pelo menos deveria, se houvesse um mínimo de bom senso e maturidade. E a gente tem que se perguntar, será que existe algo assim em qualquer nível dentro desse governo? E aí, já no terceiro ou quarto mês dessa guerra, o secretário de Estado vem e diz, precisamos encontrar uma saída. E se eles continuarem fazendo o que vem fazendo desde o primeiro dia, a gente precisa ter um plano B. Então, ao mesmo tempo em que tentam supostamente negociar o fim da guerra, estão tentando descobrir qual seria esse plano B. Tem muita conversa na mídia ocidental, especialmente no X e em várias outras redes sociais, dizendo que estávamos quase lá, que quase chegamos a um acordo, que tudo estava encaminhado, só faltava acertar os detalhes finais. Talvez fosse uma negociação para encerrar a guerra, e isso abriria caminho para uns 30 dias de discussões sobre todos os detalhes. Mas isso ia ser o fim total da guerra e tudo mais. Também não tinha nada de verdade nisso. Era tudo mentira. Já é tipo a 7ª, 8ª, talvez até a 10ª vez que algo assim acontece. Eu vou te dizer exatamente o que foi aquilo. Foi mais uma tentativa de manipular os mercados para fazer, numa sexta-feira, a bolsa subir e o preço do petróleo cair. E as duas coisas aconteceram. Então alguém, de acordo com os relatos que eu vi, de novo, ganhou muito dinheiro com isso. Não tinha nada de verdade em nenhuma dessas histórias. Olha, não dá para ter uma negociação de fim de guerra só mandando recados de um lado para o outro por intermediários. Todas essas coisas estão acontecendo. Aliás, há comunicações por intermediários entre os Estados Unidos e o Irã. Mas tudo isso acontece para preparar as negociações de verdade. Você precisa chegar a um ponto em que, ok, pelo menos estamos na mesma direção. Agora eles precisam se reunir. Não dá para chegar a uma negociação de fim de guerra sem ter as pessoas principais sentadas ali, como o secretário de Estado ou alguém no nível de vice-presidente, alguém desse nível. A gente nem chegou a isso ainda, então ninguém deveria acreditar em nada disso. Mas é o mundo em que a gente vive hoje, onde pessoas conseguem ganhar bilhões de dólares, indivíduos que já têm centenas de milhões para investir nesses contratos e acabam chegando aos bilhões. As pessoas dizem que estão investigando isso ou aquilo, mas nada acontece e as transações continuam do mesmo jeito.
Como eu já disse antes, e esse é só mais um exemplo, a gente basicamente vive num país que já não é mais governado pelo Estado de Direito. Então, seja o direito internacional, seja a Constituição, ou leis financeiras como essa, ninguém liga, porque todos os instrumentos de poder estão nas mãos de Deus e dos amigos mais próximos dele, que se beneficiam disso. Eles não vão se investigar. É essa a situação que a gente tem. Agora, isso é o que acontece dentro do país, e é com isso que a gente precisa se preocupar. Mas como isso afeta o que está acontecendo no cenário internacional? Deixa eu mostrar aqui algumas coisas só de ontem à noite e de hoje de manhã. O marechal de campo do Paquistão, Asim Munir, se reuniu com Araghchi. O ministro das Relações Exteriores do Irã, ontem, nessa reunião, continuou até tarde da noite. Os dois lados trocaram opiniões sobre os esforços e iniciativas diplomáticas mais recentes para evitar a escalada das tensões e acabar com a guerra imposta pelos Estados Unidos e por Israel ao Irã. Hoje de manhã, tivemos outro encontro. O principal negociador iraniano, Ghalibaf, se reuniu novamente com o chefe do exército do Paquistão, Munir, segundo a mídia estatal. Então, eles estão conversando bastante por lá. Depois dessa conversa, Ghalibaf fez um alerta a Trump. Nós não vamos abrir mão dos direitos da nossa nação e do nosso país, especialmente com uma parte que não tem nenhuma honestidade e em quem não se pode confiar. Lá está essa palavra de novo. Nossas forças armadas se reconstruíram durante o cessar-fogo. Se Trump, de forma imprudente, reiniciar a guerra, ela será muito mais devastadora e amarga para os Estados Unidos do que foi no primeiro dia do conflito. Agora, nos últimos dias, surgiram outros relatos em que o lado iraniano disse algo como: olha, nós não vamos apenas voltar ao que fazíamos antes. E já vimos, confirmado até pela mídia ocidental, que os mísseis e drones lançados pelo Irã são, em muitos casos, Shiemensipisen. Quantos foram realmente interceptados e derrubados ainda é motivo de debate. Mas o que não está em debate é que, seja qual for a porcentagem que passou, ela atingiu o alvo, e um alvo crítico. Então a gente já sabe que eles conseguem acertar o que miram, e que isso pode ter consequências bem duras para nós, custosas para nós. Agora eles estão dizendo que, se a gente voltar a agir, vão ampliar a lista de alvos, não só no Golfo, mas, segundo eles, além do Oriente Médio. Em Smollett, fica aberto à interpretação e grade, evidentemente que dispor. Por estar muito em leis específicos, mas não foram específicos de propósito. Então eles estão dizendo: olha, nós vamos atingir outros países. Vamos atacar outros alvos nos mesmos países. E eles tiveram bastante tempo para montar uma nova lista de alvos, e coisas que não atacaram da primeira vez podem atingir na segunda. Olha, o nosso problema é o seguinte: se a gente quiser voltar e recomeçar a guerra, só existe um grupo de alvos que precisamos atingir e que não conseguimos da primeira vez. Eles estão enterrados dentro de uma montanha. Quando usamos o melhor dos nossos mísseis de longo alcance, especialmente os ATAC-MS, os JASSMs e os mísseis de cruzeiro Tomahawk, e até algumas dessas bombas perfurantes, o efeito foi limitado em algumas dessas chamadas cidades subterrâneas de mísseis. Na maioria dos casos, não teve efeito nenhum. Só acertamos as encostas de granito, fazendo o chão tremer, tirando um pouco de poeira das luminárias lá dentro, sem dúvida. Mas foi só isso. Se a gente voltar, tudo o que podemos fazer é lançar as mesmas munições contra os mesmos alvos, e o resultado vai ser exatamente o mesmo. Então a gente não tem muito para onde escalar, a menos que o presidente Trump esteja pensando em usar armas nucleares. E aí já seria uma outra conversa. Mesmo assim, isso não destruiria o Irã, porque esses bunkers subterrâneos foram feitos para resistir a explosões nucleares, então nem isso resolveria. Por outro lado, o Irã tem bastante espaço para ampliar a lista de alvos e pode causar muito mais dor para a gente. Tem também a questão dos cabos de internet submarinos que passam pelo Estreito de Hormuz. Se algo acontecer com eles,
Isso devastaria a economia global, especialmente naquela região. Seria absolutamente devastador e levaria anos para se recuperar e consertar tudo isso. Eles estão dizendo que tudo isso também está em risco. Então eles têm muito mais cartas militares para jogar se a gente voltar à guerra. Nós só podemos jogar a mesma mão que não funcionou da primeira vez, pessoal. Seria um absurdo, no mais alto grau, voltar e tentar fazer o que já não deu certo antes. É uma questão muito séria. As montanhas não podem ser penetradas com as nossas armas, e é lá que eles têm seus mísseis de longo alcance e as fábricas de drones. Tudo o que precisam para continuar causando danos significativos dentro do Irã. Isso está gerando um sofrimento enorme para a população deles. O desemprego está disparando, a moeda deles foi desvalorizada por causa das nossas ações lá. Então sim, eles estão sofrendo. E não é pouca coisa. Não é algo insignificante. Mas é algo que eles conseguem suportar, conseguem aguentar por muito tempo. E eles estão calculando que conseguem resistir mais do que a gente. Porque apesar de as declarações do presidente Trump e de outras informações vazadas terem derrubado o preço do petróleo, as reservas estratégicas e todos esses tanques de armazenamento estão quase secando, ou já não tem mais o produto. E aí vai faltar fisicamente o suprimento. E não dá para manter a economia funcionando se você simplesmente não tem o petróleo. E a gente está chegando perto disso. Acho que o lado iraniano está pensando algo como: ei cara, você quer seguir por esse caminho? Quer jogar esse jogo? A gente pode jogar também, porque a gente aguenta sofrer mais do que vocês. Agora, saiu uma informação no Drop Site News, hoje de manhã, falando sobre o que o lado iraniano está disposto a discutir, porque de fato eles estão dispostos a conversar. E há um motivo para isso. Todas essas conversas que estão acontecendo com o Irã, com o Paquistão, para tentar abrir uma negociação, elas têm sim alguns termos, mas vamos ver quais são. É isso que está sendo noticiado. Até agora, o que o lado iraniano propôs, o que eles estão discutindo com o Paquistão, segue em duas frentes. Primeiro, acabar com a guerra. O Irã quer uma declaração formal encerrando o conflito, o fim do bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos iranianos e a liberação dos ativos iranianos congelados, antes de começar qualquer negociação mais ampla sobre o programa nuclear. Em troca, o Irã reabriria provisoriamente o Estreito de Hormuz, suspenderia temporariamente as taxas de trânsito e permitiria que o tráfego marítimo voltasse a circular, enquanto um novo regime de governança para Hormuz fosse finalizado. O Irã também está exigindo um mecanismo de compensação, financiado pelos Estados Unidos e por outros países envolvidos nos ataques ao Irã, para pagar pelos danos dentro do país, além do fim dos ataques israelenses no Líbano. Quase tudo isso aí são cláusulas envenenadas. É isso que o Irã realmente quer, e o que eles disseram que estariam dispostos a encerrar a guerra se tudo isso acontecesse. E isso é só o primeiro ponto. Tem muita coisa aí. Primeiro, uma declaração formal de fim da guerra, e que os Estados Unidos teriam que encerrar o bloqueio e liberar os ativos iranianos congelados. E claro, para muita gente nos Estados Unidos, isso vai chamar a atenção. Segundo, aquela pílula ali é a mais venenosa, porque foi exatamente isso que criticaram no governo Obama, o descongelamento dos ativos iranianos. Eles sempre descreviam como se o governo tivesse mandado aviões cheios de dinheiro para o Irã. Mas não foi dado nada a eles, só foi liberado o que já era deles. Esse é o primeiro ponto. Aí a gente chega no segundo. Ele diz, negociações nucleares depois que a guerra acabar, ou depois que a guerra acabar, é quando começariam as negociações nucleares. Aí o Irã suspenderia o enriquecimento acima de 3,6% por 10 anos, diluiria o urânio enriquecido acima de 20% sob supervisão, dentro do próprio país, e se comprometeria a não desenvolver uma arma nuclear. Isso é fácil para eles. É algo que eles descartam sem pensar. É o que dizem desde 2003. Agora, isso também é uma armadilha,
porque o texto diz que manteremos a capacidade de enriquecer, e até isso teria um prazo de 10 anos. O que, claro, foi uma das coisas de que o governo Trump reclamou tanto no acordo nuclear do Obama, o fato de ter um prazo de 10 anos. Então isso também é uma armadilha. E em troca, o Irã quer, como se isso já não fosse ruim o bastante, o reconhecimento do seu direito de enriquecer, direitos limitados de enriquecimento garantidos num futuro acordo e o fim total das sanções. Fora isso, é um ótimo acordo. É isso que o lado iraniano está querendo. Então, quando eu disse lá no começo do programa que eu acho que, olhando para tudo que está acontecendo, praticamente só resta um caminho, ou melhor, dois, para o Trump, é disso que eu estava falando. Mesmo com tudo isso, ainda tem dois caminhos. Um deles é aquele que eu vou continuar defendendo até as bombas começarem a cair de novo. É o plano de simplesmente sair de cena, só ir embora, declarar vitória, dizer que todos esses danos que o Trump adora listar, todas essas coisas que aconteceram, coisas que foram destruídas, gente que morreu, aviões, navios, tudo isso, você diz, Operação Martelo da Meia-Noite, pode colocar isso aí também. Mais uma conquista para você. A gente saiu dessa assim. A gente já destruiu tudo. Eles vão levar umas 2 décadas para responder, e se algum dia fizerem mais alguma coisa, a gente volta lá e bombardeia de novo. Tanto faz. Pode dizer o que quiser. Essa é uma possibilidade. A outra é bombas lançadas. É isso, pessoal. Ou a gente se afasta, ou é bomba. Não tem outra opção. É por isso que eu venho dizendo, repetidas vezes, que não existe um caminho diplomático possível aqui. Porque, veja, é isso que o lado iraniano está dizendo. Hoje de manhã mesmo eu troquei mensagens com o professor Morandi. Deixa eu ver se ele respondeu a última aqui. E eu perguntei para ele, o Irã está disposto a recuar em alguma coisa? Estão dispostos a ser flexíveis em algum ponto? E ele disse, realmente ele disse que os iranianos estão numa posição mais forte agora do que o Trump. Então, eles não têm pressa para fechar um acordo. O pessoal do Trump está mostrando alguma flexibilidade, mas ainda está bem longe do suficiente. O Irã acredita que se houver uma guerra, ele leva vantagem. E num impasse, pode aguentar mais tempo do que os Estados Unidos. O Irã não vai abrir mão de nenhum dos 10 pontos que definiu antes, que é basicamente o que a gente acabou de mostrar aqui. Pode haver alguma flexibilidade em certos temas, por exemplo, sobre como cobrar taxas no Estreito de Hormuz sem precisar divulgar publicamente e por aí vai. Então ele está dizendo, olha, essa é a posição iraniana. E o que o lado do Trump estava comentando ali é o que o professor Morandi disse, poucos minutos antes de entrarmos no ar. É isso que ele está dizendo. Então, essa é a posição do Irã nas negociações. Agora, deixa eu mostrar como os Estados Unidos veem essas cláusulas problemáticas que eu mencionei. Esse é o Mark Dubowitz, da Fundação para a Defesa das Democracias. É uma organização bem linha dura e anti-Irã aqui nos Estados Unidos. Ele diz que essa proposta é uma piada de mau gosto. Nenhum presidente americano sério, especialmente o presidente Trump, aceitaria um acordo que fizesse o JCPOA parecer brilhante em comparação. Segundo ele, o regime nunca esteve tão fraco, mas sua arrogância só é superada pela falta de contato com a realidade. E dá para se perguntar de quem exatamente ele estava falando nessa última frase, porque estamos falando de alguém cuja arrogância só é superada pela falta de noção da realidade. Talvez você devesse dar uma olhada no espelho nessa aí, meu amigo. E sobre o outro comentário dele, sobre o acordo nuclear, o JCPOA. Aceitar esse novo acordo faria o JCPOA parecer brilhante em comparação. E nesse ponto específico eu concordo com ele, porque o acordo que tínhamos com o JCPOA era realmente muito melhor. Ele limitava o enriquecimento a 3,67%. Limitava também quanto eles podiam reprocessar e o que podiam fazer com o material reprocessado. Eles se livraram, se não me engano, de centenas de libras do material que tinham antes disso. Havia inspeções muito rigorosas e intrusivas para que a gente pudesse verificar tudo isso. E quando foi constatado que eles não estavam cumprindo,
Nós colocamos pressão. Eles voltaram a cumprir as regras, todas aquelas coisas. Eles declararam que não queriam uma arma nuclear. Era perfeito. Era brilhante. Teria impedido que eles conseguissem uma arma nuclear. E mesmo com as cláusulas de expiração, é importante entender o seguinte. Se a gente tivesse feito a nossa parte, como prometido, e o lado iraniano tivesse continuado cumprindo o que disse que faria durante todo aquele período de 10 anos, em vez de o Trump ter saído do acordo em 2018. Então, quando chegasse o fim de 2025 e fosse hora de renegociar, o acordo teria sido renegociado. Não tem como, é praticamente impossível que o Irã dissesse, sabe de uma coisa? Vamos sair desse acordo, deixar essas cláusulas expirarem. Porque as disposições do JCPOA previam o retorno automático das sanções, e tudo teria recaído sobre eles. Então, todas essas sanções com as quais eles já teriam se acostumado a viver sem, fazendo comércio e mantendo uma boa economia, tudo isso teria sido jogado de volta contra eles de uma hora para outra, e teria destruído tudo. Ou seja, eles não fariam isso, porque teriam uma motivação enorme para continuar cumprindo o acordo. É isso que gente como Mark Dubitz, Lindsey Graham, Jack Keane, Keith Kellogg e Donald Trump, nenhum deles quer admitir. Na verdade, o Donald Trump mente descaradamente. Não tem outra palavra para isso. Desculpe se isso magoa quem gosta dele, mas quando ele diz que o JCPOA era um caminho para a bomba, isso é absurdo ao extremo. É uma mentira evidente. O acordo teria impedido exatamente isso. E agora, por causa da nossa retirada e dessas duas guerras que travamos em menos de um ano, estamos numa situação em que o melhor que podemos esperar é um acordo negociado, que na prática seria uma rendição ao Irã. Não tem outra forma de dizer isso. A gente precisa ser honesto. É exatamente isso que um fim negociado significaria, uma rendição ao Irã. E é para isso que esses termos servem. E é por isso que eu digo que não há chance de o Trump aceitar isso. Não tem como disfarçar. A única alternativa seria simplesmente se retirar e não aceitar nenhum dos termos deles. Então, se ele não vai buscar um acordo negociado e também não vai seguir essa ideia de sair e declarar vitória, a única opção que sobra é retomar as operações de combate. Sabe, a gente não tem patrocinadores porque odeia ficar te bombardeando com anúncios. Eu não gosto deles. Então mostra um pouco de carinho também. Se inscreve, curte e manda isso para alguém de quem você gosta.